Olá pessoal, aqui é Ricardo Bordião, mais uma vez com um episódio incrível. Hoje eu estou entrevistando, batendo aquele papo, como a gente sempre faz, com Camila Conde. Ela é esposa do Renato, ela gosta muito do Fluminense. Vamos falar com ela? Roda a vinheta. Ricardo Bordião, a gente está agora no Pod Life. Olá Camila, um prazer estar aqui no Pod Life. Prazer é todo meu, querido. Obrigada pelo convite, me sinto honrada por estar aqui. Muito obrigado. Você está agora gerenciando, né, fazendo a gestão, ser diretora-geral do Albert Schweitz. Exatamente. E deve ser um desafio enorme. Como eu sempre falo, gestão de um hospital não é nada fácil. Exatamente. Não é? Me fala um pouquinho da sua carreira, como que você chegou até esse ponto. Pelo que eu sei, você é gestora na área de saúde há 13 anos, Exatamente. Né? Na verdade, eu trabalho no SUS há 13 anos, né? Para mim foi uma experiência super incrível, porque eu nunca pensei em trabalhar no SUS. Na verdade, eu fiz uma faculdade de Direito, porque eu queria ser policial. E aí, no meio do caminho, as coisas mudaram. Eu fui trabalhar na área da saúde e nunca mais consegui sair. Então, realmente, como você falou, gerenciar o Albert Schweitzer é um extremo desafio, porque é uma unidade extremamente complexa, num território difícil, né? Numa população extremamente carente. Quando a gente iniciou a gestão do Albert Schweitzer, era uma unidade que estava abandonada, essa é a verdade, e aí, ao mesmo tempo é bom porque você tem uma oportunidade de fazer um monte de coisas diferentes, mas também desafiador de você conseguir chegar num ponto de equilíbrio, tanto financeiro quanto de qualidade. Então, falando um pouco rapidamente sobre como que a gente está trabalhando no Albert, essa é a realidade hoje, esse extremamente desafiador o hospital, mas eu acho que a gente está indo bem. Não, com certeza. E, assim, o teu início, você é formada em Direito, né? Bacharelado em Direito. E como que você iniciou esse processo de trabalhar com gestão de saúde, né? Você, como chegou até esse ponto? Sim, na minha vida profissional, antes de trabalhar com saúde, eu já trabalhei com gestão de outros tipos de serviços, de prestação de serviço. E aí, num dado momento, quando eu fui parar na saúde, eu iniciei como uma secretária de direção num hospital na Ilha do Governador, no Hospital Evandro Freire. E logo depois de 3 meses, eu assumi um cargo de gestão lá de coordenação e aí, então, fui galgando novos cargos de gestão dentro da unidade e depois em outros projetos. Nesse meio do caminho, eu percebi que eu tinha necessidade de me especializar naquilo ali que eu estava fazendo, porque afinal eu era só uma advogada. E aí eu comecei a estudar gestão empresarial, porque eu queria abrir o meu leque, eu não tinha certeza ainda se eu ficaria na saúde. E depois, em seguida, fui estudar gestão em saúde para poder me aperfeiçoar. E aí foi assim, no meio do caminho eu fui sentindo a necessidade de me especializar e entender um pouco mais sobre a saúde e fui procurando. Eu acho que ainda não sou a pessoa mais preparada do mundo, eu acho que preciso ainda de algumas qualificações, né, de algumas competências que eu não tenho ainda, mas foi assim que a minha vida me levou para a área da saúde e que eu precisei me organizar e me especializar. A gente vê que nessa área, especialmente na direção de hospitais, geralmente são profissionais médicos, né? Você vê muito isso, geralmente, na grande maioria das vezes, homens, se eu não estou enganado. Você vê muitos desafios nessa questão? Sim, sim. Essa é uma verdade. Assim, estatisticamente, na maior parte das vezes, são homens ainda e são homens médicos. Eu acho que a gente já está conseguindo furar essa bolha, né? Agora, você tem muitos profissionais que são administradores e que são diretores de hospital. Eu acho que o mercado já reconhece esses profissionais como profissionais com habilidades e competências necessárias para a função. Até melhor do que profissionais médicos, porque às vezes a faculdade de medicina se restringe só a você aprender o cuidado ao doente, né? Uhum. Mas é verdade, assim, ser mulher relativamente jovem numa função de diretora de um hospital é novo, assim. Hoje você tem a nossa querida Paula Travassos no Hospital Souza Aguiar, que é maravilhosa, é enfermeira. Sim. Mas já é uma profissional da área da saúde, né, com reconhecimento de mercado de longa data. Então, para mim, toda hora eu preciso me reafirmar e mostrar minha competência, né? Não é à toa que toda hora eu sou colocada à prova de que se realmente você tem competência ou não para ser gestora da função, né, de um hospital tão complexo como esse. Mas eu acho que
Todas as mulheres são possíveis de exercer essa função, sim, e ainda mais aquelas que não possuem formação em medicina. Eu acho que fazer gestão é muito mais complexo do que só a doença, né? Sim. Os médicos, eu acho que se limitam a entender só a doença, mas fazer gestão é você entender processos, fluxos, né? Ter os seus planos de ação organizados, e eu acho que ser gestor vai muito além. É um desafio constante. Eu sempre falo com os entrevistados médicos, né, exatamente isso, que geralmente é um perfil mais de cuidado, né, não tem um perfil gerencial, mas isso tem mudado, né? E você, como a Paula Travassos também, vocês estão fazendo a história, mudando esse perfil, né? Mostrando a sua capacidade. Né? Exatamente. Quais são os principais desafios que você encontra no hospital? Olha, no dia a dia do hospital a gente tem o maior desafio, que é gerenciar pessoas, né? Eu acho que não é só no hospital, eu acho que em qualquer lugar a gestão de pessoas é uma gestão difícil. E a gestão do corpo médico às vezes se torna mais difícil do que qualquer outra. Por quê? Primeiro pela escassez da própria mão de obra, né? Apesar de que agora a gente já está começando a inverter esse cenário, né? A gente acaba já tendo mais médicos do que tinha antigamente, mas a qualificação médica a gente sabe que ainda não é a melhor, né, no mercado. Só voltando um pouco aqui, a gente estava falando sobre a gestão. Hoje eu tenho o prazer de dar aula na Castelo Branco para os acadêmicos de medicina em gestão e saúde. E eu acho isso muito legal, porque a gente começa agora a entender que nas universidades eles já estão pensando que esses médicos precisam de uma formação em gestão, né? Sim. Então eu acho que futuramente a gente vai conseguir ter um profissional médico mais bem qualificado nesse sentido e orientado nessa necessidade de entender os indicadores de qualidade, de entender a gestão. E associando ao que você me perguntou, eu acho que ainda a equipe médica, a falta da qualificação da equipe médica atrapalha muito na gestão de um hospital. E o que te inspira mais na área da saúde? O cuidado com as pessoas, né? Você poder cuidar, né? Poder transformar as unidades em unidades potenciais. Isso me move, né? Poder entrar numa unidade de saúde que está sucateada e poder transformar aquele cenário me move. Mas o meu propósito realmente é ajudar a cuidar daquelas pessoas que são tão carentes, né? Que têm tantas dificuldades no acesso à saúde com dignidade, né? No Albert, hoje, a gente tem um prazer enorme de poder atender a toda a comunidade da Zona Oeste com mais dignidade, né? Para aquele povo ali tão carente, né? Tão difícil o acesso à saúde ali para eles. E eu acho que hoje a gente entrega mais dignidade no cuidado. Quando eu conversei com o Bruno, né, que é o seu diretor médico, a gente falou muito sobre a humanização no atendimento, né? Sim. E vocês focam exatamente nesse perfil, porque com um povo carente, ele sempre tem um distanciamento muito do profissional médico, às vezes tem uma certa dificuldade, e o médico sendo mais humanizado, ele acaba criando esse laço mais afetivo. Sim. Como que você enxerga nisso e qual a sua orientação quando a sua equipe, não sei se você fala diretamente com, vocês têm um conjunto de ações, mas como é que você vê isso? É uma coisa que a gente precisa estar diariamente reforçando. Mas, além disso, ter um calendário também para tratar de humanização é importante. São mais de 16 mil pacientes que a gente atende no hospital. Então, um médico atende muita gente e acaba que, em algum momento, ele esquece que ele está tratando de uma vida e acha que ele está tratando só de um corpo humano, como qualquer outro. Sim. Então, a gente precisa sempre reforçar isso, né? Um óbito não pode ser banalizado. Então, num hospital que você tem mais de 10 óbitos por dia, acaba que, em algum momento, aquele profissional pode achar aquilo ali muito banal, né? Mas a gente tem sempre que relembrar que aquilo ali é uma pessoa, que aquela pessoa é amada por alguém, né? Que a gente precisa ter sempre um cuidado humanizado. Então, a gente tem um calendário para sempre relacionar essa necessidade da humanização ao cuidado, né? Reciclar esse profissional sobre a necessidade da humanização. Então, são diversas ações. A gente tem uma comissão de humanização. Então, essa comissão de humanização, por exemplo, agora implantou um projeto novo que fala que é para a gente comemorar o aniversário dos nossos pacientes. Quer dizer, é uma coisa tão simples que é feita, né? Hoje essa comissão ela vai até a beira do leito, ela ornamenta aquele leito com parabéns, com balão. Na hora do lanche, aquele paciente recebe um bolinho, a equipe vai lá, dá os parabéns para aquele paciente. É um gesto tão pequeno, tão simbólico, que não envolve custo nenhum, mas que faz toda a diferença no cuidado daquele paciente, e não só para o paciente, para toda a equipe de trabalho também, né? Reforça a questão da necessidade da gente humanizar.
quando aquele paciente chora, a família chora, né? Por lembrar que já está ali há algum tempo, que está preso num leito, que não está conseguindo comemorar em casa, aquilo ali mexe com todo mundo. Mexe com o paciente que está do lado, mexe com o familiar que está do lado, e mexe principalmente com a equipe. E aí isso vai cada vez mais capilarizando e a gente vai implantando aquela cultura, né? De estar sempre lembrando da importância da humanização. Camila, os profissionais médicos, eles atuam em diversos lugares, né? Geralmente eles trabalham em diversas empresas, né? E eu quero dar um recado, você que está nos assistindo, da Interfinancial, que é um planejamento previdenciário, você que contribui em diversos lugares. Os profissionais médicos, geralmente, eles trabalham em vários lugares, e isso gera, às vezes, um custo desnecessário, né? Então, a Interfinancial, vai ter todo um acompanhamento, tá? Nosso consultor é o Jean Ferraz, no telefone 21 98 088 91 e 01. E também temos a ZapMed, que é uma ferramenta de trabalho, né, que você tenha toda a parte de comunicação através do WhatsApp, onde ela facilita o profissional, que é profissional de saúde, e o profissional de saúde vai ter essa facilidade. Essa é a dica que a gente tem hoje do PodLife. Camila, você falou que está há 13 anos, né? Sim. Há 13 anos atuando na área da saúde, né? Como eu conversei há um tempo atrás com o nosso secretário de saúde do Rio de Janeiro, né? Ele falou que teve uma evolução muito grande ao longo desses anos, né? Ele mesmo já deu algumas entrevistas aqui comigo, a gente já faz podcast, já fiz 3 podcasts com ele e eu vi a evolução de cada vez que ele veio aqui, né? Então, há 13 anos teve grandes modificações. O que você cita de grande melhora do que você encontrou, né? O que você acha? Eu acho que o acompanhamento da atenção primária faz toda a diferença e o reflexo na unidade hospitalar. Nessa minha carreira profissional, eu só trabalhei na urgência e emergência, mas o impacto que a gente tem do cuidado da atenção primária na atenção hospitalar precisa realmente ser destacado. Então, hoje a gente já consegue receber um paciente que tem um acompanhamento melhor, né, pelas equipes de saúde da família. Então, ele chega menos agudizado no hospital, ele realmente hoje chega quando ele realmente precisa de um atendimento hospitalar. Então, eu acho que isso foi um grande ganho da gestão do nosso secretário Daniel Sorans, que possibilitou que essas clínicas da família, que essas equipes de família tivessem a possibilidade de promover um cuidado, né, de atenção primária essencial, assim. Você cita na sua carreira profissional grandes desafios, né? Por você ser mulher, você está atuando numa área que é muito ligada a médicos, né? Sim. Qual foi o aprendizado nisso ao longo que você está aí da sua carreira? Olha, o aprendizado nisso, acho que o aprendizado é que a dedicação ela vai acima de tudo. O profissional médico, por exemplo, como você mesmo citou, ele costuma ter mais de um emprego, né? Então, ele acaba se dedicando a horas de cansaço, né? Horas de dedicação, e talvez ele não esteja nem tão presente no ambiente quando ele está ali exercendo a sua atividade. Então, eu acho que o maior aprendizado foi entender que você não precisa ser médico para ser gestor da saúde, e que, muito pelo contrário, às vezes o fato de você não ser médico te possibilita você ter uma dedicação exclusiva, né? Então, eu acho que hoje o grande diferencial é que os profissionais gestores que não são médicos estão presentes, na maior parte das vezes, exclusivamente dedicados àquilo ali. Então, esse foi o grande aprendizado para mim, que você consegue fazer grandes mudanças se você tiver uma dedicação e tiver realmente compromisso com aquilo que você está fazendo. Isso é muito bacana. E na sua vida particular, você é torcedora do Fluminense? Sim. Me fala dos seus hobbies, como é que funciona porque deve ser uma tensão muito grande na sua vida, Sim. né? Lidar com uma gerência de um grande hospital, uma gestora de um grande hospital, deve ser uma loucura. E como que você lida na sua vida pessoal, no dia a dia? Para poder equilibrar a sua cabeça até para você seguir em frente, né? Exatamente. O hospital demanda da gente 24 horas por dia, né? Ele não para, a gente está presente no hospital, mas 24 horas o telefone toca. A gente precisa passar informações de paciente, precisa entender como é que está o hospital a cada troca de plantão. Então, é realmente desafiador manter o equilíbrio entre a sua vida pessoal e a vida profissional nesse cenário. Eu sou casada com o Renato, como você disse, há pouco tempo,
Mas Renato já me conheceu nessa profissão, então para mim foi ótimo, porque como ele me conheceu assim, não pode reclamar, né? Mas o ruim é que ele me conheceu tricolor, e aí uma exigência para eu poder casar com ele era que eu virasse flamenguista. Aí eu agora tenho dupla personalidade. Fez uma negociação. Foi uma negociação injusta, inclusive. Mas eu tenho agora uma dupla personalidade, que em casa eu sou flamenguista e no meu trabalho eu sou tricolor. E ele não pode ouvir esse podcast, porque senão ele vai ficar extremamente chateado com isso. Mas é isso, assim, são desafios, né? A gente tem que tentar arrumar uma maneira de equilibrar. A atividade física me ajuda muito a manter a minha cabeça no lugar. Então, eu dedico todas as minhas manhãs, é um tempo que é só para mim, para eu fazer minha atividade física. Acho que é importante a gente estar com esse momento, né? Ter esse lugar só para você e pensar na sua saúde. E tento equilibrar, assim, com a minha família, mas a verdade é que, às vezes, num jantar, o telefone toca e você tem que ter que parar tudo para atender, não adianta. Essa relação de trabalho e pessoal é uma linha muito tênue. Exatamente. Né? Roberto Justus, ele sempre falava nas entrevistas dele que é difícil conciliar a vida pessoal e a vida profissional, que nunca as duas coisas estão ao mesmo nível, né? Inclusive, agora, o casamento dele está dando certo porque ele vendeu todas as empresas dele. Então, ele agora manteve a mesma esposa. Então, quem é gestor, principalmente a mulher, né? Porque para a mulher é muito mais difícil do que para o homem, né? Então, de fazer esse equilíbrio é muito difícil, né? E por isso que muitas mulheres têm a dificuldade de manter uma vida pessoal estável sendo uma gestora, porque você pode ver que a maioria das gestoras tem uma grande dificuldade de manter, né? Sim. E isso é importante a gente tem que estar em equilíbrio total para poder fazer uma boa gestão, tudo tem que funcionar. Eu escolhi na minha vida pessoal não ter filhos. Certo. Justamente porque eu acho que eu não consigo equilibrar a responsabilidade de ser mãe com a carreira profissional que eu estou seguindo. Eu acho que a conta não vai fechar, alguém vai sair aí prejudicado. Então, eu decidi não ter filhos, pelo menos nessa vida, e assim estou lidando. Mas é curioso isso que você está falando, porque meu marido ele tem uma atividade profissional completamente diferente de mim. Ele é despachante aduaneiro. Então, a vida dele é de segunda a sexta-feira até às 18 horas, depois acabou. E aí chega final de semana... Ele desliga, né? Exatamente. Chega final de semana, ele quer curtir o final de semana. E eu chego final de semana, quero o quê? Descansar, quero ficar com a minha mente tranquila. O máximo de tempo que eu puder estar vendo uma televisão, uma grande bobeira para eu esquecer, né? Para mim é melhor. Então a gente tem que achar o equilíbrio, inclusive nisso, na relação pessoal. E pelo que você me falou, ele tem já um filho de outra relação, o Lucas, né? E isso, de uma certa forma, é bom para você, né? Exatamente. Que complementou essa carência que você falou que você tomou a decisão de não ter filhos. Sim, né? Ele ocupa para mim esse lugar de mãe, né? Apesar de não ser meu filho. Eu tiro uma caixinha com ele quando eu quero mimar ele, então é maravilhoso para mim. Ótimo, Camila. Camila, a gente já está finalizando essa conversa que está sendo muito gostosa. Eu queria falar qual seria a dica para quem quer seguir essa carreira de gestão, quem não é da área médica, que acha que com certeza é um nicho médico, mas não necessariamente necessita ser médico, né? Sim. E que está mudando a cada dia. Eu tenho essa visão também, porque eu sou gestor e eu também gosto muito dessa área de empreendedorismo, então eu acho que isso é muito interessante, as pessoas terem a oportunidade de trabalhar em gestão em vários nichos do mercado, né? Porque isso não impede. Qual é a dica que você dá para esses profissionais de várias áreas, inclusive da saúde, que quer ser um gestor? Quais são as dificuldades que vão encontrar? O que você diz? Olha, eu acho que a primeira coisa é procurar se capacitar. Porque, ao contrário do que muitos dizem, gestão é método, né? Gestão é uma ciência. Né? Muitas pessoas acham que gestão é uma coisa empírica, que a pessoa nasce com um dom de ser gestor, de ser líder. Isso não é uma verdade. Isso pode acontecer, sim. Mas precisa ser aperfeiçoado com técnica. Então, procure uma boa capacitação, né? Experimente a gestão, preste bastante atenção na gestão de pessoas. Eu acho que tudo está relacionado à gestão de pessoas. Quando você sabe lidar bem com pessoas, identificar perfil, colocar as pessoas certas nos lugares certos, você já tem um grande ganho, né? Então, eu acho que o desafio é esse. É uma estratégia. Exatamente. Eu acho que o desafio é esse para quem quer ser gestor. Procure se capacitar e se dedicar a isso, porque eu tenho certeza que vai ter uma carreira de sucesso se seguir por esse caminho. Perfeito, Camila. Muito obrigado pela sua participação. Agradeço. Como eu sempre falo, o canal aqui está aberto para você divulgar seus projetos. É uma satisfação muito grande
ter você aqui, que é uma pessoa que tem um perfil diferente do habitual, e isso mostra às pessoas que têm vários caminhos na gestão. Eu gosto muito de entrevistar pessoas que estão fazendo gestão, e parabéns pelo teu desafio diário, como por ser mulher, por ser uma pessoa fora do nicho médico, né, e estar dentro do nicho médico, é uma satisfação muito grande. Muito obrigado. Gostaria que você falasse como achar você, como acha os canais de redes sociais do hospital, Sim. que é para as pessoas conhecerem um pouco do seu trabalho, o trabalho que está sendo realizado. Claro. Bom, meu Instagram é @CamilaConde, meu LinkedIn é o mesmo, né? O Albert White, @AlbertWhiter, né? A gente também está no LinkedIn, também está no Instagram e no Facebook. Então, podem me seguir lá nas redes sociais. Eu acho que a gente também posta todo dia alguns conteúdos que podem colaborar também para essas pessoas que estão buscando se especializar na gestão. Camila, muito obrigado novamente. Eu que agradeço, querido. Foi um prazer. Espero revê-la em outros episódios, tá? Pessoal, a gente está encerrando aqui mais um episódio com pessoas incríveis, como eu sempre falo. E não foi diferente dessa vez. Muito obrigado. Não deixe de nos seguir no nosso canal, dê o seu like e faça os seus comentários com relação a essa entrevista. Diz o que vocês acharam, coloca lá embaixo que a Camila vai me ajudar a responder, tá? Um grande abraço. Tchau, tchau.